Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. E essa é a primeira aula do curso Tópicos em Filosofia Política, o que é liberalismo. A primeira aula se intitula Proto-liberalismo, Locke, Montesquieu, Smith. A aula de hoje está dividida em duas partes. Na primeira parte, a gente vai analisar a gênese do liberalismo e fazer uma rápida apresentação dos usos do termo liberal antes da emergência do liberalismo e depois analisar como esse termo liberal e liberalismo surge ao mesmo tempo, mais ou menos ao mesmo tempo, na Espanha, na França e no Reino Unido no começo do século XIX. O substantivo liberalismo e o adjetivo liberal sendo utilizado para indicar um posicionamento político, uma posição no espectro político. A segunda parte da aula vai ser um breve comentário sobre a relação de Locke, Montesquieu e Smith com o liberalismo. Então, primeiro a gente vai fazer uma análise muito breve, muito panorâmica, muito sumária do segundo tratado sobre o governo, depois sobre o espírito das leis e depois sobre a riqueza das nações, mas sempre com o intuito não de fazer uma apresentação dessas obras, que são cada uma delas muito complexa, né, e que necessita de um comentário muito mais aprofundado e minucioso, mas simplesmente para indicar o porquê esses três autores são comumente vistos como proto-liberais, como precursores do liberalismo, ou mesmo, muitas vezes, como fundadores do liberalismo. O uso do adjetivo liberal é muito antigo e muito disseminado. Para pegar simplesmente um exemplo qualquer, a gente vai encontrar, por exemplo, em uma passagem do Maquiavel, do livro Príncipe, publicado em 1513, a seguinte passagem: é maior sabedoria ter-se o nome de mesquinho, que gera uma má fama sem ódio, do que, por querer o nome de liberal, ter necessidade de incorrer no nome de rapace, que gera uma má fama com ódio. Fecha a citação. Aqui, o Maquiavel está contrapondo uma postura liberal, generosa, daquele príncipe que despende o dinheiro que não é austero, que não é mesquinho, justamente a posição de um príncipe que é austero, que é mesquinho. Liberal, nesse sentido, significa simplesmente alguém que lida, que não se apega ao dinheiro e que gasta de forma pródiga, sem maiores preocupações, o dinheiro. Maquiavel, então, está contrapondo aqui liberal com austero, liberal com mesquinho. É liberal o príncipe que gasta sem maiores preocupações. Na obra O Príncipe, Maquiavel vai falar que para o príncipe, para o governante, é melhor ser mesquinho e assim não gastar o dinheiro dos seus súditos do que ser liberal e acabar com a fortuna, acabar com os recursos do principado, do seu governo, do seu território. Enfim, quando Maquiavel usa a expressão liberal nesse sentido, ele está simplesmente dando sequência a um uso muito corriqueiro e muito antigo que a gente vai encontrar pelo menos 1500 anos antes, no começo da Era Cristã e até logo antes do começo da Era Cristã, que é a expressão em latim liberalis, muito presente, na Roma Antiga, que vai aparecer, por exemplo, em autores como Cícero, como Sêneca, como muitos outros, para designar uma série de características: a nobreza, a generosidade, a magnanimidade.
características estas que estariam presentes nos homens livres, desimpedidos, pertencentes a si próprios, que eram então denominados como liber, isso é, como homens livres. Por uma extensão de sentido, se vai começar a falar também de artes liberais. Então, o liberal denota o generoso, o nobre, o magnânimo, e as artes liberais vão ser precisamente as artes nas quais esses homens livres vão se especializar. E, portanto, são aquelas artes que envolve o cultivo da mente. Espera-se que os homens livres sejam versados nas artes liberais, que são o trivium, isso é, a gramática, a lógica e a retórica, e o quadrivium, a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. Nesse caso, as artes liberais estão em oposição às artes servis e mecânicas, que são aquelas desempenhadas pelos homens que precisam ganhar a vida, né? E, portanto, que fabricam, que produzem objetos, os ofícios mecânicos, os ofícios servis. Em algum momento, por uma espécie de corruptela e por uma nova extensão de sentido, se começa a usar também a expressão liberal no sentido de licencioso e extravagante. Esse uso de liberal, seja para designar as artes liberais, seja para designar essa virtude ou característica da nobreza e da generosidade, é o uso mais disseminado dessa expressão por pelo menos 15 séculos, ou seja, desde o começo da era cristã até a Renascença. Porém, no século XVI, a gente começa a ver uma transformação no emprego desse adjetivo, e o adjetivo liberal passa a denotar algo como ser livre de restrição no discurso ou na ação, e logo mais também a qualidade de ser livre de preconceitos, tolerante e não fanático. Evidentemente, essa vai ser uma das acepções depois utilizadas, né, ou um dos traços fundamentais, pelo menos de uma parte importante do liberalismo do século XIX e do século XX. Porém, aqui é preciso notar, né, que, de forma alguma, o adjetivo liberal serve para denotar uma ideologia política, uma facção política, um partido político, um posicionamento político. Aqui se trata simplesmente de uma atitude perante conflitos sociais e, sobretudo, religiosos, em que a postura liberal é aquela postura que aceita uma certa diversidade das crenças, que se exime na tentativa de converter o outro ao mesmo credo que o seu e que respeita uma certa pluralidade de concepções de vida boa, né, de escolhas de modo de vida, achando que essa pluralidade pode conviver em paz em um mesmo território. Isso no século XVI e isso no contexto das guerras religiosas. Como eu venho insistindo, né, já falei sobre isso na aula 0, na apresentação da disciplina, a gente tem que entender que os vocabulários políticos são polissêmicos, os conceitos políticos são sempre polissêmicos, isso é, eles têm diversos sentidos. Esses sentidos são controversos, são polêmicos, se tem disputas acerca de quais são os verdadeiros sentidos, mas também esses sentidos vão se transformando, o uso e o emprego desses conceitos vai sendo transformado ao longo dos tempos. Então aqui o que eu estou fazendo é justamente indicar essas transformações, de forma que, né, se no século XVI a expressão liberal denota o tolerante, o livre de preconceitos, já no século XVIII, em especial na França, em especial na língua francesa, se começa a empregar a expressão libéral para denotar a defesa das liberdades individuais e das liberdades políticas. Então esse é um novo emprego que vai ocorrer sobretudo em francês, no ambiente do esclarecimento francês,
e que também vai ter uma importância bastante significativa logo mais na emergência do liberalismo no começo do século XIX. De qualquer modo, né, mesmo denotando essa defesa das liberdades civis, individuais e políticas, ainda não se tem um emprego da expressão liberal ou liberalismo para denotar um posicionamento político. Boa parte dessas informações eu tirei do Online Etymology Dictionary. As referências estão no PDF que acompanha, no arquivo em PDF que acompanha essa aula. E também no arquivo em PDF vai ter um gráfico exatamente agora, então para quem estiver ouvindo isso em algum agregador de podcast, eu saliento para ou bem abrir esse arquivo em PDF que acompanha essa aula, ou bem, para pelo menos no final, voltar esse arquivo e dar uma olhada nesses gráficos. Mas é só no começo do século XIX, e aqui a gente pode saber precisamente o ano, né? Ou seja, por volta de 1810, talvez entre 1810 e 1812, que, de acordo com José Guilherme Melchior, no livro O Liberalismo Antigo e Moderno, diz o Melchior, liberal, como rótulo político, nasceu nas Cortes Espanholas de 1810, num parlamento que se revolta contra o absolutismo. Fecho citação. Tá? O Melchior está apontando aqui para o fato de que é precisamente entre 1810 e 1812, quando acontecem essas reuniões das Cortes Espanholas para a escrita de uma nova Constituição, que uma facção na disputa, né, nas disputas internas à escrita dessa Constituição, uma facção passa a se denominar como liberal. Então esse primeiro gráfico, eu fiz ele numa ferramenta do Google, chamado Google Ngram. Essa ferramenta é uma ferramenta bastante interessante para quem lida com história das ideias e com a história do vocabulário político, porque o Google tem uma quantidade absurda de livros e de documentos digitalizados e não apenas digitalizados, mas que se faz o reconhecimento dos caracteres. E o Google organizou isso por datas, e aí a gente pode escrever, né, procurar certas expressões e perceber quando que elas começam a ser usadas ou quando que elas foram usadas, e inclusive fazer uma busca por épocas, né, e perceber quando essa expressão, como essa expressão está sendo utilizada. O que a gente vê nesse primeiro gráfico? Bom, se trata do emprego da palavra liberal e da palavra liberalismo em espanhol entre 1700 e 2019. O que a gente vai ver, o que chama atenção nesse gráfico? Bom, em primeiro lugar, que não há uso, ou praticamente não há uso, da expressão liberalismo, do substantivo liberalismo, até mais ou menos 1810. Em 1810, timidamente, se começa a empregar o substantivo liberalismo, que não vai ser tão empregado assim no século XIX em espanhol, mas já com algumas aparições, e que, né, esse substantivo passa, enfim, a ser utilizado desde 1810, mais ou menos. É preciso ter muito cuidado quando se utiliza essa ferramenta do Google, porque há muitos casos de falso positivo. Muitas vezes, alguém escreve, por exemplo, um comentário a uma obra, né, uma introdução, um prefácio, um pós-fácio, a uma obra mais antiga, por exemplo, sei lá, o segundo tratado sobre o governo, do Locke, que é de 1690. E aí, nesse prefácio, nesse pós-fácio, nessa apresentação, se emprega a expressão, o substantivo liberalismo. E o Google vai reconhecer isso, muitas vezes, como sendo um uso do ano 1690, mas não foi, né? Foi justamente da apresentação, da introdução, do pós-fácio, né? Ou algo do gênero. Então, é preciso cuidar com alguns falsos positivos, porém, essa é uma ferramenta muito interessante para indicar certas tendências. E nesse caso, a gente vê uma tendência muito clara, que é a aparição do termo em espanhol ali por volta de 1810, e mais do que isso, né, a gente vê
que a expressão liberal o adjetivo liberal já era muito empregado em espanhol antes disso, mas a gente vê que a partir do momento em que surge o substantivo liberalismo, o destino do adjetivo liberal passa a acompanhar, nas linhas, nos gráficos, passa a acompanhar o mesmo movimento do substantivo. O que significa que a expressão liberal era muito utilizada antes, ela segue sendo sempre mais utilizada do que o substantivo liberalismo, mas a gente passa a ver uma certa correspondência entre os dois termos depois do começo do emprego do substantivo liberalismo. Ou seja, uma vez que o liberalismo surge como uma doutrina política, como um posicionamento a uma facção política, liberal passa provavelmente a significar prioritariamente aquele que é adepto dessa doutrina, aquele que é adepto desse posicionamento. Mas o que acontece na Espanha entre 1810 e 1812 para surgir justamente uma facção nas cortes constitucionais que vai se autoproclamar, que vai se autodenominar como sendo uma facção liberal? Bom, a situação é de forma muito sintética, de forma muito resumida, a seguinte. No começo do século XIX, né, há uma expansão ao Império Francês. Napoleão Bonaparte dá um golpe na França, assume o poder e começa um movimento de expansão. E nesse movimento de expansão, a França vai ocupar uma parte significativa da Europa. Vai invadir a Alemanha, vai invadir Portugal, o que vai fazer com que a corte portuguesa se refugie no Brasil. E num primeiro momento, Napoleão Bonaparte vai fazer uma aliança com o governo espanhol, com a monarquia espanhola, de forma que, por exemplo, quando eles invadem o Portugal, né, há uma aliança entre Espanha e França. Mas essa aliança vai ser desfeita aos poucos e a França vai acabar por invadir e dominar a Espanha também. Porém, quando isso acontece, a França já está o Império Francês já está num momento em que ele se expandiu demais. Ele começa a sofrer alguns reveses em partes importantes desse movimento de expansão, notadamente nas frentes orientais. E essa França, um pouco mais enfraquecida, vai começar a sofrer uma forte resistência por parte do povo espanhol e vai haver uma guerra civil na Espanha entre diversas populações espanholas, povoados espanhóis, querendo a independência, querendo se livrar do jugo francês, e os franceses que ali ocupam. Quem vai retratar isso de forma muito hábil, de forma muito, talvez, que expressão usar aqui, verdadeira, é o Francisco de Goya, que tem uma série grande de quadros e de gravuras retratando justamente os horrores da Guerra Civil Espanhola, da invasão francesa e todo o banho de sangue que isso envolve. Para quem está com o arquivo em PDF em mãos, essa é a imagem justamente da execução dos defensores de Madrid em 3 de maio de 1808, do Francisco de Goya. Pois bem, o fato é que justamente no sul da Espanha vai ter uma resistência que vai conseguir deter o Império Francês, o exército francês, e nessa resistência já se vai criar um movimento constitucional que vai tentar escrever uma nova Constituição para a Espanha, porque esses resistentes não queriam de forma alguma um retorno à monarquia tal como ela existia antes da invasão francesa, ou seja, uma monarquia absolutista. A Espanha tinha uma monarquia absolutista, a França coloca abaixo essa monarquia absolutista e os espanhóis querem, por um lado, a independência, mas, por outro lado, querem dar cabo, por um ponto final, na história da monarquia absolutista espanhola, e por conta disso, eles vão fazer uma Assembleia Constituinte que vai se reunir justamente na cidade de Cádiz, que é um povoado pequeno, estava tendo alguma epidemia, alguma pandemia na Espanha, acho, salvo engano, de febre amarela, mas não tenho certeza agora, não sei se febre amarela ou se cólera, e isso fez justamente com que
a corte espanhola, essa corte constitucional, tivesse que se reunir num pequeno povoado que estava mais ou menos seguro quanto a não tinha, né, um índice muito alto de infectados. E, pois bem, né, se cria nessa Assembleia Constitucional alguns partidos, e um partido que vai ser o defensor de uma monarquia constitucional, em que o monarca não detém muitos poderes, em que o parlamento detém a maior parte dos poderes, e que se trate de um governo representativo, moderado, claramente limitado. Esse partido vai passar a se denominar como liberal, e em algum momento já vai falar de liberalismo como a defesa justamente de um governo representativo moderado. Tá? Cito aqui um historiador chamado Paine. Diz o Paine: a Constituição de 1812 foi, de fato, a grande Constituição liberal europeia do início do século XIX, mais judiciosa e razoável do que qualquer outra encontrada na França revolucionária, e permaneceu como o documento liberal mais influente a ser encontrado na Europa durante as 2 décadas seguintes. Este novo modelo nacional espanhol inspirou liberais na Itália, Alemanha, Rússia, América Latina e em outros lugares, representando uma tentativa de reconciliar as ideias divergentes do iluminismo francês, do anglo-escocês e do espanhol, e a tradição escolástica com suas doutrinas da lei natural. Fecho citação. Tá? Então, aqui aparece claramente essa ideia de que a Constituição de 1812 foi, né, a primeira Constituição propriamente liberal da Europa e do mundo. Pois bem, um outro autor chamado Alexander Zevin, que eu vou mencionar várias vezes ao longo desse curso, também comenta o seguinte, né? Faço aqui uma paráfrase, não uma citação direta. Vários eram os motivos para isto, né? Para essa importância da Constituição espanhola. O documento aprovado instituía uma monarquia constitucional, um regime com liberdade de imprensa, com sufrágio universal masculino, com eleições indiretas e a partilha das terras da Igreja. Isso, na época, era algo muito avançado, era algo muito radical, era algo muito ousado. Infelizmente, essa Constituição quase não vigorou, quase não teve um período de vigência. Ela foi aprovada em 1812, no sul da Espanha. A Espanha ainda estava em guerra civil, mas mais ou menos quando a guerra civil terminou, lá por volta de 1814, houve uma restauração da monarquia absolutista e uma suspensão, né, um cancelamento, uma abolição dessa Constituição liberal espanhola que instituía um governo representativo. Em comparação com os outros liberalismos que estão surgindo mais ou menos na mesma época, provavelmente um pouco depois, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, em outros lugares, nos Estados Unidos, o liberalismo espanhol, esse, né, primeiríssimo liberalismo, né, quer dizer, se a gente for pensar em termos terminológicos, os primeiros a empregarem a expressão liberal e liberalismo, aparecem como um tanto radicais, né, em sua defesa enfática por um governo representativo. Eles estão, digamos, mais próximos de um certo jacobinismo, né, de um certo espírito revolucionário francês, do que vai ser o caso da maior parte do restante dos liberais, né, dos movimentos liberais nacionais, que vão rapidamente emergir, né, que rapidamente vão aparecer em outros lugares, logo depois desse primeiríssimo liberalismo espanhol. A gente pode, e é importante salientar, que o liberalismo espanhol não chegou a ter, propriamente dizendo, uma reflexão política muito refinada. Talvez o documento mais importante seja mesmo a Constituição de Cádiz, mas não chegou a ter teóricos com uma importância, digamos, tão grande quanto aqueles teóricos franceses, quanto aqueles teóricos ingleses que vão
de uma certa forma, dominar o debate liberal do século XIX. Por isso, nessa disciplina, a gente não vai chegar a ver nenhum autor espanhol, muito embora seja na Espanha o lugar em que o termo emerge, aí por volta de 1810. Pois bem, atravessemos os Pirineus e vamos ver a gênese do liberalismo na França. Na França, o liberalismo aparece claramente associado a um grupo chamado o grupo de Copé. Na primeira página aqui do liberalismo francês, eu mostro também um quadro, né, um gráfico do mesmo recurso do Google, né, o Google Ngram. E aí, a comparação dos dois termos, liberal e liberalismo, em francês, também entre 1700 e 1819. A gente vai ver aqui uma coisa muito semelhante ao anterior, ou seja, né, que a expressão liberalismo, o substantivo liberalismo, começa a ter os seus primeiros casos um pouco depois, né, de 1810. Não dá para entender ali exatamente qual que é o ano, mas é um pouco depois de 1810, né? E aí, doravante, esse substantivo começa a ser muito empregado, e a mesma coisa acontece com o adjetivo liberal. Ainda mais do que no caso espanhol, a gente vê que cada movimento de ascensão da expressão liberalismo é acompanhada por uma ascensão do adjetivo liberal. Cada diminuição do emprego da expressão liberalismo é acompanhada por uma diminuição do emprego do adjetivo liberal, de forma que, uma vez surgido o substantivo liberalismo, uma vez surgido o liberalismo como, né, um movimento político, uma espécie de posicionamento político, uma ideologia política, uma doutrina política, o destino do adjetivo liberal passa a estar selado a ele, passa a estar diretamente vinculado a ele. Pois bem, mas por que esse nome? O que é o grupo de Copé? O grupo de Copé tem esse nome, né, por causa de um povoado, na verdade um castelo que fica numa comuna suíça, que se chama justamente a comuna de Copé, que é muito próxima da cidade de Genebra e, portanto, muito próxima da fronteira da Suíça com a França. E nesse castelo de Copé se exilou uma pensadora muito influente chamada Madame de Staël durante um período, e lá ela reuniu uma série de pensadores bastante relevantes para a emergência do assim chamado liberalismo francês. Esse castelo de Copé era de propriedade do pai da Madame de Staël, que é um sujeito chamado Jacques Necker. Esse Jacques Necker era um banqueiro, era um dos homens mais ricos da França pré-revolucionária e também da França pós-revolucionária. Ele chegou a ser ministro das Finanças em algum período da história francesa, antes da Revolução, mas ele de uma certa forma apoiou a Revolução, sendo sempre do partido, digamos, mais moderado, entre os defensores mais moderados da Revolução Francesa. E o Jacques Necker mantinha um salão muito influente em Paris, um dos salões mais influentes em Paris, em que, né, se discutiu e se reuniu uma parte significativa dos girondinos. Pois bem, né, Madame de Staël e Jacques Necker, salvo engano, ficam em Paris durante todo o período revolucionário. Eles não têm maiores problemas com a Revolução. Porém, com a ascensão meteórica de Napoleão, eles vão ter alguns problemas, né? E a Madame de Staël, notadamente, vai ser uma opositora mais ou menos ferrenha do Império Francês, vai ser uma crítica ácida, aguda, do governo de Napoleão Bonaparte, e por causa disso, Napoleão Bonaparte vai expulsar Madame de Staël de Paris, né, vai proibir a presença de Madame de Staël em Paris, e ela se refugia durante o seu exílio nesse castelo de Copé, que vocês veem essa foto aqui
na Suíça, na fronteira entre Suíça e França. Pois bem, a Madame de Staël vai reunir nesse castelo, em primeiro lugar, aquele que foi durante muito tempo o amante dela, né? Eles chegaram inclusive a ter, me falha a memória agora, uma filha, um filho em comum, que é o Benjamin Constant, um nome aí que ao qual, né, de cujo texto a gente vai ler e discutir no nosso próximo encontro. Pois bem, então se reúne Madame de Staël, se reúne Benjamin Constant, mas eles recebem frequentemente visitas, né, de inúmeras figuras muito importantes do cenário intelectual europeu. É o caso do economista Jean de Sismondi, mas é o caso também de Humboldt, né, de nada mais, nada menos do que Wilhelm von Humboldt e de August Schlegel, né? E aqui é muito interessante que a gente vai ver uma certa confluência, uma certa participação em comum, né, ou um convívio entre, né, um certo proto-liberalismo e um proto-romantismo, né, e um primeiro romantismo. Isso é bastante interessante do ponto de vista da história das ideias, de como, né, a gênese desses dois movimentos, pelo menos na França, estão, de uma certa forma, associados a esse exílio, né, francês da Madame de Staël na comuna de Copé. É importante destacar também, eu vou tratar aqui muito sumariamente desse assunto, porque as próximas 2 aulas estão dedicadas, né, ao Benjamin Constant e ao Alexis de Tocqueville, e, portanto, ao liberalismo francês do começo do século XIX. Então, já que a gente vai ver durante as 2 próximas aulas, eu não vou me alongar nesse assunto agora, mas só mencionar que a Madame de Staël tem um livro bastante importante sobre a história da Revolução Francesa, e o que se destaca nesse livro da Madame de Staël é justamente uma defesa da Revolução Francesa. Em nenhum momento ela é uma crítica da Revolução Francesa, ela claramente coloca a Revolução Francesa como um grande avanço frente ao absolutismo francês. Em nenhum momento ela vai, digamos, ter alguma espécie de nostalgia pelo antigo regime, muito pelo contrário. Ela acha, né, que a Revolução Francesa traz, né, grandes vantagens, traz muita racionalidade para o mundo frente ao que era o antigo regime, os horrores do antigo regime francês. No entanto, o posicionamento da Madame de Staël é o de argumentar que a Revolução Francesa é um imenso bem, é um grande avanço, mas que ela teve excessos e que é importante tentar corrigir esses excessos da Revolução Francesa, porque justamente isso garantiria, né, a institucionalização da liberdade que a Revolução Francesa traz ao mundo. Pois bem, do outro lado do Canal da Mancha, no Reino Unido, a expressão liberalismo passa também, né, surge também, como na Espanha, como na França, um pouco depois de 1810. Vai ter uma ascensão um pouco mais lenta do que na França e do que na Espanha, de forma que, pelo menos como um substantivo, esse termo começa a ser empregado gradativamente e a ser disseminado bem aos poucos. Tem um uso um pouco mais relutante de liberalismo como um substantivo do que ocorreu na França e do que ocorreu na Espanha. E no caso da Inglaterra, no caso do Reino Unido, a gente percebe que o uso do adjetivo liberal é bastante mais disseminado, está bastante mais disseminado do que na França e na Espanha, e que o destino dessas duas expressões não aparece tão colado como nos outros 2 casos. Mas ainda assim, a gente vai ver a emergência de liberalismo, né, do substantivo, como, né, vinculado, como ocorrendo mais ou menos ao mesmo tempo do que os outros 2 países e, portanto, né, a partir provavelmente da década de 1820, que a gente vai ver uma série de autores começando a empregar de vez em quando esse substantivo
para designar a sua posição política. O primeiro, notadamente um dos primeiros a empregar isso, foi um Whig radical, um jovem Whig radical, que é o Lord Byron. Assim como ele, diversos outros dos assim chamados filósofos radicais, que eram utilitaristas, que propunham reformas bastante profundas no sistema político e no sistema social britânico, muito influenciados por Jeremy Bentham, e aqui a gente pode mencionar diretamente James Mill e John Stuart Mill, e seu filho John Stuart Mill, como sendo protagonistas nesse movimento dos filósofos radicais utilitaristas. Eles foram alguns dos primeiros a entenderem a si próprios como liberais e fazem isso justamente por verem, por sentirem a necessidade de defender este novo modelo de regime político, que é o governo representativo, tal como ele está surgindo em outros lugares. Ao mesmo tempo, porém, um outro grupo que no começo é difícil diferenciar dos próprios filósofos radicais utilitaristas, porque, de uma certa forma, estão associados, também vai começar a empregar aos poucos a expressão liberal e liberalismo para designar a sua própria posição. E a gente está falando aqui de pensadores que estão diretamente vinculados a uma defesa enfática do livre comércio, em especial do livre comércio internacional, e que vão se reunir justamente na Liga contra as leis do milho, a Anti-Corn Law League, e a gente está pensando aqui em autores como John Bright e Richard Cobden. Esses dois autores vão ficar conhecidos como o liberalismo de Manchester, ou mesmo de manchesterismo, E aqui também aparece um autor socialista chamado Thomas Hodgkin, que vai ter uma trajetória bastante curiosa, porque ele vai de um socialismo um tanto radical no começo do século XIX, passando por uma defesa cada vez mais enfática do livre comércio, até a ponto de pouco tempo depois, em meados do século XIX, ele se tornar um dos editores daquela revista que vai ser talvez o carro-chefe do liberalismo britânico, que é a revista The Economist. O John Bright e o Richard Cobden também vão ser muito próximos do James Wilson, que é o fundador da revista The Economist, e que vai ter uma influência muito grande nesse debate todo sobre livre comércio e sobre as brigas, as lutas contra os subsídios dados aos agricultores, aos grandes fazendeiros, na verdade, e que vai ser tão criticada pelos industriais, pelos industriais. E aqui o liberalismo vai aparecer um pouco como a doutrina dos industriais. A gente vai ver que se durante algum momento é possível uma aliança entre radicais utilitaristas e livre-cambistas, aos poucos isso também vai gerar uma série de exclusões e uma série de conflitos e de disputas em que essas duas correntes nem sempre vão estar vinculadas, nem sempre vão estar unidas. Aqui eu também me contento em fazer simplesmente uma menção sumária a essa dupla gênese do liberalismo britânico, porque na aula 4 e na aula 5 vão ser inteiramente dedicadas a esse liberalismo britânico. Primeiro, na figura do John Stuart Mill, que vai representar aqui o primeiro lado da equação dos radicais utilitaristas, e depois na figura do Herbert Spencer, que vai ser ele também um dos editores da revista The Economist, e que representa, de uma certa forma, o liberalismo defendido por John Bright, Richard Cobden e James Wilson, e mesmo Thomas Hodgkin, o liberalismo, digamos assim, livre-cambista, o liberalismo em que a ênfase está no livre comércio
ainda mais, né, do que nas liberdades, na defesa enfática das liberdades políticas ou econômicas. Para terminar a primeira parte da aula de hoje, uma outra citação agora direta do Alexander Dzevin. Diz o Dzevin: a singular consumação do liberalismo na Grã-Bretanha é sublinhada pelo fato de que na Alemanha, Itália e França o termo permaneceu predominantemente político e uma cunhagem separada era normalmente usada para indicar o credo econômico que era central para o liberalismo britânico. Na Alemanha, onde a burguesia de Vormärz, quer dizer, de antes das revoltas de março de 1848, era principalmente burocrática e profissional, não industrial, Manchesterton designa o culto do mercado livre. Na Itália, Benedetto Croce cunhou liberismo para distingui-lo do liberalismo. Na França, o termo convencional foi sempre laissez-faire, notavelmente ausente de Tocqueville, o mais conhecido defensor do liberalismo político do país. Fecha a citação. O que eu queria destacar nessa menção ao livro do Dzevin, da argumentação do Dzevin, é que, né, como ele nota, a expressão liberalismo e o adjetivo liberal, enquanto posicionamento político, teve um sentido eminentemente político no começo do século XIX, pelo menos na Espanha, na França, na Itália e na Alemanha. Quando se falava de liberalismo, se falava necessariamente da defesa das liberdades individuais e políticas e de uma defesa desconfiada do governo representativo, uma defesa do governo representativo que percebia que esse governo representativo tinha que ser também moderado, porque se ele não fosse moderado, ele poderia resultar em uma tirania, em um despotismo, tal como eram os governos absolutistas. Porém, em nenhum desses contextos, a expressão liberalismo esteve diretamente associada a uma crença enfática na superioridade de um regime de livre comércio, de livre mercado. Apenas no Reino Unido, apenas na Grã-Bretanha, é que houve esse vínculo um pouco mais imediato entre liberalismo político de um lado e aquilo que a gente vai chamar de liberalismo econômico de outro. Isso é, entre a defesa desconfiada de um governo representativo e a defesa enfática de um regime de livre comércio. Na segunda parte dessa aula, a gente vai fazer um brevíssimo comentário sobre as obras do Locke, do Montesquieu e do Adam Smith e explicar por que esses três autores são vistos muitas vezes ou bem como proto-liberais, ou bem como precursores do liberalismo, ou ainda como fundadores do liberalismo. Quem faz algo assim? Por exemplo, o Melchior, nesse livro que eu já mencionei nessa aula, O Liberalismo Antigo e Moderno. Diz o Melchior no prefácio: ao empregar o rótulo liberal neste livro, devo reconhecer uma dificuldade. Se a maioria dos autores examinados se considerava liberal, muitos deles não estariam de acordo com essa classificação. Para os primeiros liberais clássicos, como Locke, Montesquieu e Smith, a palavra simplesmente inexistia em seu sentido político moderno. Fecha a citação. Como eu já salientei na aula 0 e volto a salientar agora, no nosso curso a gente vai respeitar, digamos, o uso terminológico e vamos falar de liberalismo e liberal como um posicionamento político, uma doutrina política, como uma ideologia política. Tão somente para se referir às obras posteriores, né, as obras de autores que se reconheciam a si próprios como liberais e reconheciam as suas próprias doutrinas como sendo parte do liberalismo, portanto, só a pensamentos políticos posteriores a 1810. O Melchior, no livro dele, para falar bem a verdade, também faz algo semelhante. Ele, de fato, examina o liberalismo como um movimento político, como uma corrente política surgida no século XIX. Mas ele emprega, volta e meia, a expressão liberal para designar autores como Locke, Montesquieu e Smith.
Então, a pergunta a responder nessa segunda parte da aula é por que é possível ver nesses 3 autores proto-liberais, precursores do liberalismo ou mesmo fundadores do liberalismo. O que esses 3 autores apresentam que, de uma certa forma, vai inspirar ou influenciar o destino futuro do liberalismo. Pois bem, eu argumento aqui, né, que a ideia central que o Locke apresenta é a ideia de um combate à tirania, sendo que tirania aqui é entendida como um governo absolutista, como um governo que não é limitado, que não é moderado. Isso decorre, né, quem argumenta que Locke é um autor liberal vai falar que isso ocorre porque o liberalismo seria muito inspirado no segundo tratado sobre o governo, que foi publicado em 1690. Há também, claro, uma inspiração das cartas sobre a tolerância, mas seria sobretudo no segundo tratado que o Locke apresentaria as linhas gerais de uma doutrina política liberal. Em primeiro lugar, por que é o segundo tratado? Por que não é o primeiro tratado? Pois bem, uma brevíssima apresentação. O primeiro tratado sobre o governo é uma tentativa de refutação, quase linha a linha, da obra do Robert Filmer. Robert Filmer é, por assim dizer, o grande ideólogo britânico do século XVII, que defende o direito divino dos reis. Isso é, que o direito do rei à realeza decorre de uma espécie de primogenitura originária, né? O primogênito do primogênito do primogênito de Adão, e que, portanto, haveria um direito divino do rei, um direito do rei à realeza fundado, né, nesta primogenia originária. É uma doutrina um tanto absurda para qualquer ouvinte, né, para qualquer leitor, para qualquer pessoa depois do século XVII, mas enfim, era uma doutrina que tinha muita importância no século XVII. Já um autor como Thomas Hobbes vai se confrontar com esse Robert Filmer, vai construir, por assim dizer, uma defesa do absolutismo contra aquela defesa do absolutismo por parte do Robert Filmer. A postura do Locke é muito diferente. No primeiro livro, então, ele tenta mostrar os absurdos da argumentação do Filmer, e no segundo, ele apresenta uma argumentação que seria a sua teoria política. Ou seja, a primeira é uma espécie de refutação do Filmer, o primeiro tratado é uma espécie de refutação do Filmer, o segundo tratado é a apresentação da sua própria teoria política. E em que consiste a teoria política do segundo tratado? De forma muito sumária, de forma muito resumida, eu poderia falar o seguinte: o governo civil, para Locke, é instituído para conter os males do estado de natureza. Então, para Locke, há um estado de natureza que pode ser uma espécie de estado originário, mas que pode ser também qualquer estado no qual não há governo. No entanto, se o governo for exercido por uma monarquia absoluta ou absolutista, os males decorrentes de se viver sob um governo são ainda piores do que os males originais de se viver em um estado de natureza. A situação, portanto, é pior do que aquela anterior à instituição do governo. Nessas situações em que se vive em uma monarquia absolutista, há uma perversão manifesta da justiça e uma descarada deturpação das leis, de forma que com isso se cessa o Estado civil e os indivíduos, não tendo como apelar às leis e aos juízes constituídos, acabam por apelar aos céus, ou só resta a eles o recurso de apelar aos céus. E apelar aos céus é a expressão utilizada por Locke para indicar algo como um direito à resistência ou mesmo à sublevação ou rebelião. Então, portanto, em um estado, né, de monarquia absolutista, em um governo
de monarquia absolutista, acaba tendo uma perversão das leis e os males de se viver sob uma monarquia absolutista são piores do que de se viver no estado de natureza. Nessa situação, os indivíduos não têm como resolver os seus conflitos, como buscar a justiça apelando aos juízes e às instituições existentes, e nesse caso só resta a eles apelar aos céus, ou seja, tentar instituir, tentar derrubar o governo instituído e instituir um governo que seja legítimo. Mas o que seria um governo legítimo? O governo civil legítimo é aquele, para Locke, que respeita a liberdade de seus cidadãos. Liberdade esta que consiste em viver segundo uma regra permanente, comum a todos nessa sociedade e elaborada pelo poder legislativo nela erigido. Liberdade de seguir minha própria vontade em tudo quanto escapa à prescrição da regra e de não estar sujeito à vontade inconstante, incerta, desconhecida e arbitrária de outro homem. Esse trecho é uma citação do segundo tratado. Por conseguinte, o governo civil legítimo é aquele que governa por meio de leis estabelecidas e fixas, com divisão de poderes. Locke fala de um poder executivo fraco, que estaria na mão do monarca, de um legislativo forte, que estaria na mão do parlamento, e de um poder federativo que diz respeito, sobretudo, às relações internacionais. Locke não fala de um poder judiciário. E, não menos importante, para esse governo civil ser legítimo é preciso, então, leis estabelecidas fixas, divisão dos poderes, mas é preciso também que o governo receba um consentimento dos seus súditos. É o consentimento que funda a autoridade legítima, o uso legítimo do poder. Esse consentimento não precisa ser explícito, ele pode ser tácito, A simples obediência às leis, o fato, por exemplo, de alguém se tornar maior de idade e permanecer vivendo no mesmo território, já é uma aceitação tácita, um consentimento tácito de que ele aceita viver sob aquele governo e sob aquelas leis. Pois bem, por que Locke é, portanto, visto como um precursor do liberalismo? Em primeiro lugar, por causa da luta contra a monarquia absoluta, considerada por ele como uma forma tirânica de exercício do poder. Mas, em segundo lugar, por causa de uma defesa de um governo limitado, de um exercício restrito do poder estatal, cuja legitimidade deriva do consentimento. Em terceiro, por causa da defesa de uma esfera de direitos individuais, a qual deve estar a salvo da interferência estatal e social. Em quarto, por causa da defesa da tolerância como uma atitude necessária para o convívio social. Por esses 4 motivos, Locke é muitas vezes visto como um precursor do liberalismo ou mesmo como o fundador do liberalismo. Mas isso de fato ocorre? Poderia o Locke ser considerado como um autor, como um teórico liberal? Curiosamente, Locke não foi muito mencionado pelos liberais, pelo menos não pelos liberais do século XIX, como sendo um precursor ou uma inspiração, assim como todos os autores contratualistas não foram vistos como inspiração, como influência, como proto ou precursores do liberalismo. Talvez isto tenha ocorrido pela tradição liberal britânica ter sido, em boa medida, formada a partir da crítica ao contratualismo por parte dos filósofos radicais e utilitaristas, com destaque para Jeremy Bentham. E é só no século XX, com as transformações semânticas então em curso, com o liberalismo se tornando um antípoda dos regimes totalitários, tal como o nazifascismo europeu e o socialismo soviético durante a época de Stalin, que Locke vai se tornando, aos poucos, o grande fundador da tradição liberal. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a construção de Locke como o fundador do liberalismo é uma construção retrospectiva que de fato só acontece no final da Segunda Guerra Mundial e em especial no pós-guerra. Tá? É no pós-guerra quando o liberalismo se torna uma espécie de meio termo entre 2 regimes totalitários e por causa disso como o antípoda a esses regimes totalitários,
quando o liberalismo passa a se apresentar assim, ou como quando os autores liberais passam a apresentar o liberalismo como sendo essa defesa da pluralidade, da tolerância, em regimes moderados, né, frente a duas espécies de extremismo, que seria o nazifascismo europeu, né, que teria, digamos, o seu extremo em Hitler, mas que teria versões um pouco mais moderadas no fascismo italiano, no fascismo espanhol, no fascismo português, né, de Mussolini, de Franco, de Salazar, mas também em outros lugares. E, ao mesmo tempo, né, como outra antípoda, o stalinismo soviético, mas também, né, os outros regimes do socialismo realmente existente, que apareceriam como regimes da mesma natureza que o stalinismo soviético, ainda que não tão deturpados, ainda que não tão violentos e tão totalitários. Pois bem, tudo isso para dizer, a construção de Locke como fundador do liberalismo é uma construção retrospectiva do século XX. No século XIX, Locke não foi visto como um precursor do liberalismo. Quem fala isso com todas as letras e apresenta esse argumento muito melhor do que eu faço agora é um autor chamado Duncan Bell. Eu gostaria de fazer uma citação um pouco extensa do artigo dele, que eu recomendo demais. Diz o Duncan Bell: é surpreendente e sintomático que na Grã-Bretanha, tantas vezes vista como a incubadora do liberalismo, Locke não foi amplamente considerado um liberal, muito menos um paradigmático, até quase um século depois que o liberalismo emergiu como uma doutrina política explícita. Ou seja, o liberalismo emergiu como uma doutrina política explícita ali por 1830, 1840, e é só por volta de 1930, 1940 que Locke vai começar a ser visto como um liberal. Continua a citação. Várias gerações de autoproclamados liberais de alguma forma não conseguiram reconhecê-lo como um dos seus. Embora os biógrafos do século XIX de Locke o celebrassem como um dos maiores filósofos, seus veredictos sobre os escritos políticos foram muito menos positivos. Reconhecendo-o como um importante ideólogo Whig, que exerceu uma grande influência sobre o pensamento político do século XVIII, eles quase invariavelmente rejeitaram seus argumentos teóricos como defeituosos e obsoletos. Ao fazê-lo, eles pintaram um quadro microcósmico de sua reputação geral durante a era vitoriana. Locke queria dizer o ensaio, não os tratados. Isso é, o ensaio sobre o entendimento humano e não os dois tratados sobre o governo. Né? Locke era identificado como um autor com contribuições muito relevantes na teoria do conhecimento, mas não na teoria política. Sigo a citação do Duncan Bell. A maioria dos relatos do desenvolvimento histórico do pensamento político moderno afirmava que havia ocorrido uma ruptura radical, tanto intelectual quanto política, no final do século XVIII. Um novo mundo havia surgido e havia pouco espaço nele para a teoria política lockeana. O liberalismo foi apontado como a progênie dessa mudança de configuração. A sensibilidade historicista que permeava o pensamento social e político do século XIX era antitética às deduções racionalistas de Locke, e as explicações sobre os direitos naturais, a lei natural e, acima de tudo, o contrato social, foram amplamente rebaixadas como primitivas. Fecho citação. Passo agora para Montesquieu. O que Montesquieu? Porque Montesquieu também foi visto como um proto-liberal, um precursor do liberalismo, ou ainda como um fundador do liberalismo, por causa da ideia de moderação do poder, de que é preciso que o poder freie o poder. Onde Montesquieu fala isso? No livro O Espírito das Leis. Qual que é a tese do espírito das leis? Bom, vamos lá. Montesquieu retoma a célebre divisão das formas de governo, oferecendo uma nova configuração, de acordo com a qual há três formas: ou bem governo republicano, ou bem monarquia, ou bem despotismo. O governo republicano é aquele em que o soberano é o povo, é o caso este da democracia, ou uma parte do povo, caso este da aristocracia. Então as três formas, na verdade, são quatro, né? Ou bem democracia, ou bem aristocracia, ou monarquia, ou despotismo. Na democracia, se escolhe o representante por sorteio. Na aristocracia,
por sufrágio. Tá? Então, quando se escolhe o representante por métodos aleatórios, por sorteio, estamos numa democracia. Aí qualquer um pode ser o representante. Quando se escolhe por voto, por sufrágio, buscando encontrar a melhor pessoa para representar, então estamos numa aristocracia, porque o voto é justamente a escolha do melhor. Isso pode assustar muita gente não percebe isso, né? Quer dizer, não percebe que há uma mudança muito significativa na ideia do que é democracia, justamente no começo do século XIX, mas é muito importante salientar que de Platão, né, desde Platão até Montesquieu, isso é uma tese muito comum na filosofia política. Democracia é igual a sorteio, a escolha do representante por meio do sorteio. Tá? Isso vai aparecer com todas as letras na República de Platão, vai aparecer com todas as letras na Política de Aristóteles, vai aparecer num sem número de autores, né, da Antiguidade, da Renascença, e vai ser retomado aqui com todas as letras em O Espírito das Leis. Democracia é sorteio, eleição é aristocracia. A gente vai ver nas próximas aulas, isso vai voltar, né? Porque justamente a ideia de governo representativo, do liberalismo, passa por uma transformação semântica da compreensão de democracia, de forma que, aos poucos, aquilo que os antigos chamavam de aristocracia passa a ser chamado, na época contemporânea, de democracia. Né? Aristocracia se torna democracia. Volto para o espírito das leis. A monarquia é a forma na qual só uma pessoa é soberana, e este soberano governa de acordo com leis fixas e estabelecidas. Já o despotismo é o regime no qual um só é o soberano, e este soberano governa sem obedecer a leis e regras, mas sim de acordo com a sua vontade e os seus caprichos. Cada forma de governo tem o seu princípio, que é aquilo que o faz agir. O princípio da monarquia é a honra. O princípio do despotismo é o medo. O princípio da democracia é a virtude. E o da aristocracia é a moderação. Apesar dos homens detestarem o despotismo, este é o regime mais comum. Por quê? Porque para evitá-lo é preciso um governo moderado. E para se ter um governo moderado é necessário um arranjo complexo, uma combinação dos poderes, os quais se encontram regulamentados e moderados. Nas palavras de Montesquieu, uma obra-prima da legislação que o acaso raramente produz. Aqui, o Montesquieu tem uma certa tensão subjacente ao espírito das leis, porque no começo, nos primeiros capítulos, o Montesquieu começa falando justamente de 4 formas de governo, e aí cada forma de governo tem seu princípio, tem a sua natureza, tem, né, as suas peculiaridades. Mas aos poucos ele vai substituindo essa oposição entre 3 ou 4 formas de governo em uma nova oposição entre 2 formas de governo, em que ou bem há despotismo ou bem há governo moderado. E aí uma monarquia e uma aristocracia podem, se bem pensadas, se bem formuladas a legislação subjacente à aristocracia ou à monarquia, podem resultar num governo moderado, que é um bom governo. Já, né, o despotismo vai ser sempre despótico. O regime popular, democrático, tende sempre a ser despótico, e a aristocracia e a monarquia, quando mal regulados, também podem ser despóticos. Né? Mas então, aos poucos, o Montesquieu sai dessa taxonomia das formas de governo para começar a fazer uma defesa do governo moderado contra, né, o despotismo, contra qualquer possibilidade de queda num regime despótico. É comum a impressão de que a liberdade é uma exclusividade dos governos republicanos, mas esta é uma falsa impressão. A liberdade é uma exclusividade dos governos moderados, e liberdade significa, para Montesquieu, poder fazer o que se deve querer e não ser constrangido a fazer o que não se deve desejar. Ou, em outras palavras, é o direito de fazer tudo aquilo que as leis permitem. Mas mesmo em governos moderados, nem sempre a liberdade existe.
ela está presente apenas quando não se abusa do poder. Cito novamente Montesquieu. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Fecha a citação. Essa configuração de governo moderado sem abuso de poder talvez possa ser encontrada nas leis da Inglaterra. Não necessariamente na Inglaterra, mas nas leis da Inglaterra. Por quê? Porque lá na Inglaterra há uma separação de poderes entre legislativo, executivo e judiciário. E só há liberdade quando os três poderes estão separados e são exercidos por pessoas diferentes. Pois bem, dito tudo isso, feita essa apresentação muito sumária do argumento central do espírito das leis, por que Montesquieu é visto como um precursor do liberalismo? Ele é visto como um precursor do liberalismo, sobretudo por seu elogio do governo moderado, por sua defesa enfática de que a liberdade dos cidadãos depende de um complexo arranjo legislativo que mais tarde será chamado de Rule of Law, ou seja, de império da lei, ou mesmo de Estado de Direito, que são duas coisas levemente diferentes, mas que podem muitas vezes ser associadas. Ademais, Montesquieu já aponta, e isso é igualmente importante, para um risco liberticida dos regimes republicanos, para a possibilidade de um governo popular gerar um regime tirânico, o que será um dos motes do liberalismo novecentista. Ao contrário de Locke, a teoria política de Montesquieu tem afinidades muito grandes com as teorias políticas dos primeiros liberais, inclusive em termos de vocabulário. Então, por exemplo, Tocqueville e Benjamin Constant, que a gente vai analisar nas próximas duas aulas, são dois autores que se filiam explicitamente, que se inspiram explicitamente no espírito das leis do Montesquieu. Muito importante notar que o Montesquieu é responsável aqui por uma certa operação semântica, por uma certa transformação semântica, em que ele pega a ideia de que a liberdade é o resultado do governo popular, uma ideia que está presente em todo o republicanismo moderno, né, renascentista e moderno, se encontra, sei lá, desde Maquiavel, né, até Rousseau. Ou seja, liberdade é o que existe quando há um governo popular, quando esse governo popular, quando um povo se autodetermina, determina o seu destino, né? A liberdade seria, portanto, a liberdade de se governar coletivamente, em comum, e, né, transforma isso, né, passa a dizer que liberdade não é isso, que na verdade um governo popular pode inclusive acabar com a liberdade, pode se transformar num despotismo, que a liberdade é uma propriedade dos regimes moderados. A liberdade é algo que existe apenas e tão somente nos regimes moderados. Por fim, terceiro e último autor, Adam Smith, e a ideia de livre mercado, né? A inspiração Adam Smith é muito influente no liberalismo do século XIX por causa da sua defesa do livre mercado. Essa defesa aparece numa obra de 1776, chamado Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, mais conhecida simplesmente como A Riqueza das Nações. Qual que é a tese principal do Adam Smith? Muito resumido aqui, de forma muito sumária, e apontando, né, sendo bem parcial aqui, apontando para trechos que importam mais para o nosso argumento. A tese do livro do Adam Smith é que a divisão do trabalho é a grande fonte da prosperidade, é aquilo que torna rica uma nação, em nações civilizadas e prósperas, mesmo os indivíduos, os mais pobres, os que se encontram na pior situação, estão, comparativamente, em uma situação muito melhor, tanto que um selvagem, quanto de um indivíduo, mesmo que em boa posição, em uma sociedade não próspera. Então, qualquer operário, qualquer trabalhador, mesmo o mais pobre, mesmo o que mais trabalha e nas piores condições, se encontra comparativamente melhor em uma nação próspera do que qualquer outra pessoa em uma nação não próspera ou em uma nação selvagem. Portanto, o argumento do Adam Smith é que a abundância de bens gerada pela divisão do trabalho beneficia todas as camadas da sociedade. A divisão do trabalho
é a consequência necessária da propensão a trocar bens, propensão esta existente na natureza humana. Então, somos condicionados pela nossa própria natureza a trocar bens, e é trocando bens, né, que vai motivar também a uma especialização, ao fato de cada um não querer fazer todas as coisas, todos os itens que precisa para si mesmo, mas vai se especializar numa tarefa e trocar bens e obter os outros bens que precisa para sua subsistência por meio da troca. A troca de bens permite que os indivíduos se ajudem sem depender da benevolência alheia, mas contando apenas com sua autoestima e autointeresse. Aquela célebre citação do Adam Smith, de que a gente não depende da benevolência do padeiro ou do açougueiro para obter pão e carne. O que a gente depende, né, é de mostrar algo que eles têm um interesse. Quer dizer, a gente não precisa que eles queiram bem a nós. A gente precisa simplesmente que eles queiram obter algo que a gente pode oferecer a eles, né, de forma que a gente pode obter pão e carne contando apenas com alto interesse do padeiro e do açougueiro. Aliás, um sistema de troca de bens pode fazer com que os indivíduos promovam o interesse público, isto é, a geração de uma situação de cada vez maior abundância, sem que eles próprios pretendam promovê-lo, levados como que por uma mão invisível, a célebre citação da mão invisível do Adam Smith, que não tem uma importância tão central no argumento dele, mas que aponta justamente para essa espécie de unidade orgânica, de harmonia orgânica dos interesses econômicos. A ideia de que cada um perseguindo tão somente seu próprio autointeresse contribui para o bem-estar geral, para a abundância geral de uma nação. Não obstante, porém, a divisão do trabalho não é apenas fonte da abundância e prosperidade geral, mas também do embotamento ou estupidificação do trabalhador, que passa a desempenhar funções simples e repetitivas, perdendo a chance de se aperfeiçoar. Adam Smith, que é um grande defensor e apologeta da divisão do trabalho, reconhece o que é um lugar comum no iluminismo escocês, do qual ele participa ativamente, reconhece que a divisão do trabalho também tem efeitos muito nocivos para a saúde e para as habilidades físicas e intelectuais e morais do trabalhador, porque o trabalhador deixa, né, de ser um ser que opera, que faz operações complexas, que desempenha diversas funções, para passar a repetir mecanicamente o mesmo gesto, né, numa atividade sem maiores, que não exige dele maiores habilidades. Dessa forma, o governo deve tomar providências para remediar ou corrigir este mal. Ele deve prover os meios para a educação e recreação dos trabalhadores, de forma que eles preservem suas virtudes intelectuais, ou seja, sejam capazes de pensar, não se tornem seres estúpidos, sociais, né, não se tornem seres imorais por causa dessa repetição mecânica da mesma ação, mas também marciais, consigam lutar uma guerra, defender o seu país, caso necessário, e para isso eles precisam ter um corpo são, para isso eles precisam ser minimamente capazes de fazer ações que não sejam exatamente aquela. Pois bem, Adam Smith é um pouco diferente dos outros dois precursores, porque o próprio Adam Smith utiliza diversas vezes a expressão liberal, né, o adjetivo liberal, na obra A Riqueza das Nações. No entanto, é preciso notar que ele não utiliza esse vocábulo liberal para designar um posicionamento político. O uso do adjetivo liberal em sua obra indica duas coisas. Em primeiro lugar, Adam Smith diversas vezes fala que os trabalhadores teriam uma subsistência liberal nos países prósperos. O que isso significa? Significa que os trabalhadores recebem um salário mais alto, né, pelo menos quando comparado com o salário de trabalhadores em nações menos prósperas. Então, liberal aqui significa simplesmente abundância ou generoso. É o uso mais antigo desse adjetivo, né, o uso que remonta ao liberalis latino, ou seja, liberal aqui é generoso, abundante. Um salário abundante é um salário liberal. Nada a ver, portanto, com o uso político do termo. Porém, Adam Smith também fala 2 ou 3 vezes
de um sistema liberal, e aí ele está falando de um sistema de importação e exportação de mercadorias, que é liberal caso não imponha proibições e tributações excessivas, portanto, facilitando em vez de restringindo essas trocas que são, sobretudo, internacionais. Portanto, um sistema liberal é um sistema de livre comércio internacional. Aqui a gente está lidando diretamente com uma, né, das facetas, pelo menos, do liberalismo britânico do século XIX. Eu pus, né, no Google Ngram uma comparação no inglês, né, da expressão do substantivo liberalismo com a expressão sistema liberal para ver como isso aparece ao longo do século XVIII. Adam Smith não é o criador da expressão sistema liberal, isso aparece, por exemplo, também na obra do David Hume, e a gente vê, né, que mais ou menos ali, a partir de 1770, começa a ter um uso da expressão sistema liberal, e esse uso vai se disseminar por volta de 1800 e vai alcançar o seu ápice um pouquinho depois de 1820, justamente no momento em que está começando a ter as ligas contra a liga contra a lei do milho, né, a luta contra os subsídios que os industriais movem contra os subsídios que o governo paga para os fazendeiros. Então, né, a gente vê a disseminação dessa expressão sistema liberal, que começa a cair em desuso a partir da década de 1830, justamente ali cruzando, né, mais ou menos em 1830 tem um cruzamento, em que a expressão liberalismo passa a ser muito mais utilizada, passa a ser mais utilizada que sistema liberal, e sistema liberal, aos pouquinhos, começa a ser abandonado. Isso tudo para dizer, olha, é verdade que Adam Smith fala de sistema liberal como já livre comércio, como um ambiente favorável aos negócios sem tributação, ou pelo menos sem tributação excessiva. Porém, com isso, ele está se referindo a um sistema de trocas internacional e não a uma ideologia, não a um posicionamento político. Tá? Então, Adam Smith, em momento algum, é um defensor de um sistema liberal de trocas internacionais. Mas isso não significa que ele se veja a si próprio como um liberal, como politicamente sendo um liberal. A questão do Adam Smith como um precursor do liberalismo é um pouco mais complexa que a do Locke e a do Montesquieu. Por quê? Pois bem, Adam Smith é sim um defensor do livre comércio. Ele defende que a propensão ao comércio está presente em nossa natureza e que o livre comércio é essencial para promover a divisão do trabalho, o que, por sua vez, é essencial para a promoção da abundância e da prosperidade. Livre comércio e divisão do trabalho são, por assim dizer, as causas e a fonte da riqueza de uma nação. O argumento favorável a pouca ou nenhuma restrição ao comércio internacional está disseminado nos diversos iluminismos europeus, tornando-se quase um lugar comum. O ponto de Adam Smith é argumentar que isto é algo que beneficia todas as camadas da sociedade, né? E este argumento desempenhará funções significativas ao longo do século XIX, ao longo do liberalismo britânico do século XIX. Ainda assim, é preciso notar que Adam Smith é crítico em relação a certos efeitos da divisão do trabalho. Em outras palavras, ele reconhece que a divisão do trabalho transforma os trabalhadores em seres estúpidos e acredita que é necessária a intervenção do governo para remediar ou conter esse efeito. Adam Smith, portanto, não é um defensor de um Estado mínimo ou de um Estado guarda noturno, né? Duas expressões que vão surgir mais para frente. Ademais, apesar de falarem a favor de uma situação que beneficia a todos, ele reconhece a existência de interesses conflitantes no interior da sociedade, assim como reconhece que os mais ricos controlam o Estado, dominando e até mesmo oprimindo os mais pobres. Essa é uma expressão do Adam Smith. Os mais ricos controlam e dominam o Estado e, por meio do Estado, oprimem os mais pobres. E tudo isso, né, quer dizer, todos esses elementos mais críticos do Adam Smith em relação à situação escocesa e britânica do século XVIII é ignorado em boa parte da recepção da sua obra ao longo do século XIX. A teoria do Adam Smith é simplificada
passando a denotar simplesmente a crença em uma harmonia orgânica de todos os interesses econômicos. Toda interferência governamental resultaria, assim, nessa leitura restrita da obra de Smith, na concessão de privilégios para classes determinadas, e isso inevitavelmente criaria obstáculos para a prosperidade geral. O resultado é que essa interferência política prejudicaria, na economia, prejudicaria inclusive aqueles que seriam supostamente beneficiados por tais interferências, notadamente os fazendeiros em um primeiro momento e os trabalhadores em um segundo. Argumento este que fará sucesso em uma corrente bem específica do liberalismo britânico do século XIX, precisamente a do manchesterismo britânico, notadamente da Liga das Leis Anti-Milho, Anti-Corn Law League, com autores como Richard Cobden e John Bright, e que se desenvolverá no liberalismo econômico da revista The Economist, com autores aí como James Wilson e Herbert Spencer. Esse argumento, essa transformação do argumento do Adam Smith e a criação de, digamos, um espantalho do Adam Smith completamente acrítico em relação a certas consequências vinculadas ao livre comércio, vai estar muito presente no argumento do Herbert Spencer, que a gente vai examinar, salvo engano, daqui 4 aulas. Pois bem, essa é a aula de hoje. No arquivo em PDF vocês encontram todas as citações das obras que eu mencionei aqui, o artigo do Duncan Bell, o livro do John Locke, o livro do José Guilherme Melchior, do Montesquieu, o livro do Stanley Payne, o livro do Adam Smith, uma menção rápida, essa menção do Adam Smith ao governo ser uma associação dos mais ricos para oprimir os mais pobres, aparece nas conferências sobre jurisprudência, é uma outra obra, e por fim, o livro do Alexander Zevin. É isso, até a semana que vem, até a segunda aula, que vai versar sobre o liberalismo francês, o primeiro liberalismo francês, e notadamente sobre a obra do Benjamin Constant.